Bom dia com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos, capítulo 4, verso 7, que diz assim: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E o tema deste cafezinho é Pedro e João perante o Sinédrio. Os principais, os anciãos e os escribas formavam o alto conselho judaico, o Sinédrio, que era o supremo tribunal e conselho dos judeus. O Sinédrio tinha 70 membros, mas o sumo sacerdote que presidia o grupo, os saduceus, eram a maior parte dos principais. Anás foi um poderoso sumo sacerdote judeu em Jerusalém durante o período do primeiro século. Embora tinha exercido o cargo oficialmente entre os anos 6 e 15 depois de Cristo, Anás era sogro de Caifás e foi deposto da condição de sumo sacerdote pelos romanos, que designaram Caifás, seu genro, em seu lugar. Porém, Anás continuava tendo influência nos bastidores, porque os judeus consideravam este ofício permanente. Então, o respeitavam como autoridade. Agora, Pedro e João estão diante do Sinédrio, o mesmo conselho judaico que julgou a Jesus e o crucificou 60 dias antes. E a pergunta que fizeram foi: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? É importante lembrar que os saduceus não criam na ressurreição, nem em anjos ou espíritos. Sua base doutrinária era as leis de Moisés. Eles criam que Deus não interfere nas escolhas diárias e que o ser humano é totalmente responsável pelos seus atos. Eles não encontraram na Torá uma menção clara ou direta sobre a vida após a morte ou a volta dos mortos. Eles rejeitavam as tradições orais e os livros posteriores dos profetas escritos que traziam revelações sobre o fim dos tempos. Achavam que a alma morria junto com o corpo e focavam apenas na vida presente. Então foi justamente o que Pedro e João pregaram. Isso despertou enorme fúria entre eles. O mais interessante é que eles estavam preocupados com sua posição e reputação diante das pessoas. Pouco estavam interessados na graça concedida por um homem que acabou de receber a cura. E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai lhes responder que eles estavam ali sendo interrogados por causa de um benefício que um homem recebeu. Pedro, mais uma vez, coloca o nome de Jesus Cristo Nazareno em evidência. Agora, Pedro não era mais o mesmo que antes da crucificação não teve coragem de dizer que estava com Jesus. Pedro agora carregava autoridade espiritual em suas palavras. Aquele a quem vocês crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse. Pedro foi firme em suas palavras, às quais os saduceus sempre se opuseram, mas ele reforçava a mensagem de que há vida após a morte. Há uma eternidade, pois o próprio Cristo os havia manifestado. Pedro faz a citação do Salmo 118, verso 22. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores. Na arquitetura antiga, a pedra angular era a peça mais importante do edifício. Ela alinhava todas as paredes e sustentava o peso da estrutura. Então Pedro quis dizer que este Jesus, a pedra que Deus escolheu para ser a base da sua igreja, foi a pedra que eles rejeitaram. Que Jesus era o Messias. Pedro declara que não há salvação em nenhum outro nome. Ele é o cumprimento da promessa. Deus tinha prometido a Abraão há muito tempo atrás que dele viria um descendente em que todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse descendente era o Messias, que viria para todos. Não tem nenhum outro nome. Ele é e está acima de tudo e de todos. Ele é o cumprimento das promessas. Todos os líderes religiosos ficaram pasmos, perplexos, devido à fala e à coragem de Pedro e João. Diante deles, os doutores da lei, Pedro e João eram literalmente analfabetos, como está escrito nos originais em grego. Mas o Espírito Santo os capacitou de tal forma que eles reconheceram. Não podendo os manter presos, devido à cura daquele homem ser inegável, o povo louvava a Deus, pois aquele homem, aquele coxo que foi curado, tinha mais de 40 anos.
Então eles o ameaçaram, a Pedro e a João, a não falarem mais no nome de Jesus. Mas eles firmemente disse: julgai-vos mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que Deus. Pedro e João agora estão soltos. Nada pode calar a voz do povo de Deus.